Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero falar um pouquinho sobre multiprocessador. Tem bastante informação legal, então fica ligado no vídeo. Bom, quando a gente fala de multiprocessador, a gente já pensa o que ele pode fazer pela gente, e tem muita gente que às vezes tem um desses em casa e usou muito pouco, pensou, mas é muito trabalhoso para limpar, para poder usar, então acaba não utilizando. Eu vou dizer para vocês, dentro da cozinha profissional, e eu particularmente utilizo muito multiprocessador, porque a facilidade de utilização dele e o tempo que eu ganho para usar, eu acabo depois, mesmo que eu tenha que lavar alguma coisa, ele é um tempo que eu ganhei. Então, ralar, picar, fatiar, eu acabo utilizando bastante o multiprocessador. E existem multiprocessadores de tudo que é preço que você possa imaginar. Existem de 200, 300, 400 reais até de 2.000, 3.000, 4.000 reais. O que vai variar aí? Potência, os itens que ele vem junto e as possibilidades que o multiprocessador tem. Então vamos explorar um pouco os dois limites. A gente vai falar um pouco de multiprocessadores mais simples e de multiprocessadores mais completos. O multiprocessador mais simples, normalmente, ele é desses bem simplinhos que você encaixa assim e normalmente a parte de cima dele é intercambiável. Então eu posso, por exemplo, tirar aqui um ralador mais grosso e colocar um ralador mais fino. Pronto, está resolvido. Vai entrar lá e vai conseguir ralar as coisas que eu quero. Beleza. Troco ele também e coloco um fatiador. E aí também já posso colocar lá e deixar ele fatiando os ingredientes que eu quero fazer. Funciona super bem. Então, se você quiser fatiar às vezes uma cenoura, um pepino, alguma coisa assim, funciona bem. O grande lance é o seguinte, ele funciona muito bem para coisas um pouco menores e mais finas para fatiar. Se você for trabalhar com coisas um pouco mais grossas, ele não dá conta. Primeiro pela abertura do bocal que ele tem aqui, ele é um bocal pequeno, não entram coisas muito grandes aqui e inclusive isso é uma segurança para que quem esteja em casa não tenha o risco de colocar a mão aqui dentro e acabar se machucando. Então, com o bocal pequeno, acaba restringindo. Um tamanho de batata, um tamanho de cebola que você queira colocar aqui, você tem que cortar ele em tamanhos menores para poder caber aqui. Essa é uma das primeiras restrições. A segunda é a questão da altura do fatiamento. Então, essa lâmina aqui, ela tem um fatiamento padrão, do mesmo jeito sempre. Se você quiser fatiar mais grosso ou mais fino, isso não acontece, é sempre do mesmo jeito. E normalmente esses multiprocessadores, quando a gente fala de ralar, eles vêm com um ralador grosso e um ralador fino e pronto. Esse ralador, inclusive, é um ralador de queijo duro. Tá? E esse aqui é um ralador genérico para poder ralar cenoura, beterraba, coisas que você queira fazer uma salada. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de ralador aqui. Aliás, se você quer saber mais sobre ralador, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, quero saber sobre ralador, que a gente faz um vídeo só explicando o que são esses diferentes tipos de ralador, beleza? Nos multiprocessadores mais simples, então, a gente tem todas essas características e a troca, através aqui dessa parte de cima, a gente vai trocando os itens que a gente quer colocar ali. Mas o item que mais se conhece nos multiprocessadores são as facas, que é isso aqui. São normalmente duas facas, uma um pouquinho mais alta e uma um pouquinho mais baixa, para que você coloque ali dentro e ele pique tudo que você está fazendo. Então, se você quer cortar uma carne, se você quer triturar uma cebola, se você quer qualquer coisa que você queira triturar aqui dentro, ele vai triturar. É muito mais eficiente do que um liquidificador, porque como o próprio nome diz, liquidificador vai liquidificar as coisas, vai deixar em tamanhos menores e muitas vezes até líquido. Aqui já não, aqui eu consigo picar e triturar. Então, alho, cebola, se você quiser triturar, é aqui que você vai utilizar e com essa ferramenta. Então, o nosso multiprocessador menorzinho, ele se limita a isso que a gente está falando agora. Em algumas marcas, você acaba recebendo alguns outros itens, como esse aqui. E esse aqui, por exemplo, funciona para fazer emulsão. Então, você consegue fazer desde uma maionese até um chantilly. Então, quer testar em casa, faz funcionar que você vai ver que
pode dar certo. Agora, vamos guardar todos esses itens aqui que eu quero começar a falar do outro que é um pouco mais completo. Bom, antes da gente falar do mais completo, também quero falar desse aqui. Esse aqui é um cutter, ele é um cortador, ele é simplesmente para poder cortar, então ele só vem essa lâmina aqui, que é para você poder utilizar industrialmente. Então a gente na cozinha, como eu tenho uma cozinha profissional, industrial, muitas vezes a gente precisa só cortar algumas coisas, isso aqui funciona também para isso. Aí é bom a gente lembrar que existem os cutters profissionais que fazem quase a mesma coisa que esse aqui, só que são lâminas diferentes que você utiliza para poder fazer isso. Então, existem os profissionais, são extremamente eficientes, as lâminas são muito afiadas e tem que tomar cuidado para utilizar. Então, vale a pena, para quem tem uma produção um pouco maior, pensar num cutter profissional. Vou tirar eles para o lado e daí a gente fala desse aqui que é um pouquinho mais complexo. Peraí. Bom, agora está na hora da gente conseguir compreender como funcionam os multiprocessadores um pouquinho mais caros do mercado. E a primeira característica que ele tem é vir com as lâminas separadas. Esse aqui normalmente não tem nem onde guardar. Você pode ver que eu não tenho onde colocar ele ali, ele fica ali, beleza. Esse aqui já não. Eu tenho um compartimento para todas as lâminas. E aqui eu tenho pelo menos umas 7 a 8 funções que eu consigo fazer com ele. Vamos explorar um pouquinho disso tudo e entender da construção dele. Um multiprocessador desse aqui, esse particularmente é feito para uso caseiro, então ele não é profissional. Tem muita gente que confunde isso. Pela robustez, pelo tamanho dele, acha que ele é profissional, mas não é. O corpo dele em alumínio faz com que ele tenha uma durabilidade maior e um peso muito grande, ele é bem pesado. Isso faz com que ele fique muito estável na hora de você poder triturar as coisas. Eu já vi inclusive colegas de profissão que estavam utilizando cutters desse para poder fazer hambúrguer na hamburgueria e o cutter começou a superaquecer. É normal, ele não é feito para isso. Ele é feito para funcionar 5, 10, 20 segundos e ele é extremamente eficiente nisso. Só para você ter ideia, eu consigo fatiar aqui em torno de 20 a 30 batatas em torno de 15 segundos. Batata palito para fazer batata frita, tá? E por que eu falei da batata? Exatamente porque, lembra que eu falei do outro que a abertura dele era pequena? Esse aqui já não. A abertura é enorme, então eu consigo botar uma batata inteira aqui dentro. E daí eu consigo cortar ele numa boa, sem problema nenhum. Aí aqui, este particularmente, eu tenho dois compartimentos. Eu tenho um pouquinho menor, que ele funciona como se fosse um multiprocessador menorzinho, que ele vai até mais ou menos 700 ml, 600, 700 ml. E eu tenho o grande, que vai até mais ou menos 2,5 litros. Então, aqui eu consigo fazer vários outros tipos de preparação ou de picar, que vai até mais ou menos 2,5 litros. Uma característica importante é o encaixe. Eles encaixam, giram e travam. Se você não colocar a tampa, se você não colocar tudo direitinho, ele não liga. E esse particularmente, como a abertura dele é muito grande, a minha mão entra lá dentro. Então, se eu simplesmente colocasse ele aqui, ligasse e enfiasse a mão, eu poderia me machucar. Então, ele tem um sistema de segurança que ele só liga quando o socador, que é esse aqui, está lá dentro. Aí sim, ele vai funcionar. Senão, ele não funciona. Então, se eu tirar aqui, ele vai parar automaticamente as lâminas para que eu não me machuque. Mais uma segurança que você tem. Outra coisa importante tem a ver com o pino central. Muitas das coisas que a gente vai picar, a gente trabalha com esse adaptador que a gente vai encaixar. Esse aqui também tem, tá? E a gente vai encaixar esse adaptador ali para eu poder colocar lâminas em cima dele. Por exemplo, a lâmina de ralador. Se esse adaptador em cima, se esse pino for frágil, ele quebra só de a gente ralar um queijo parmesão. Agora, esse aqui particularmente é bem robusto e bem forte, porque esse pino aqui inclusive é em aço inox para não estragar. Então encaixou ali, eu consigo encaixar esse aqui e a velocidade com que ele gira depois, ele vai conseguir ralar tudo que eu colocar aqui dentro. Esse ralador, ele é um ralador dupla face, então do lado de cá eu consigo um ralador mais grosso e do lado de cá um ralador mais fino. Se eu virar para o lado de cá, ele encaixa numa boa, e se eu virar ao contrário, também ele vai encaixar numa boa, e daí eu tenho um ralador mais fino ou mais grosso, dependendo do lado que eu encaixar ele, sem problema nenhum. Multiprocessadores desse estilo, eles vêm com muitas lâminas, e daí você consegue ter variedade no que você está fazendo. Por exemplo, essa aqui é uma lâmina que eles chamam de lâmina para fazer julienne, que ela é um corte fino, ela não é tão fino quanto o julienne que a gente normalmente faz na cozinha, mas funciona bem, dependendo do que você estiver fazendo, funciona super bem. E essa lâmina aqui, ela faz a batata palito, então a gente consegue cortar ela exatamente no padrão para fazer uma batata frita super
super legal, bem prático para você poder utilizar. E como você já viu, pelo tamanho aqui da boca, eu coloco ele aqui e eu consigo cortar a batata frita de uma vez só, rapidão. Vou te dizer, menos de um segundo você corta uma batata inteira em palitos para poder fritar. Isso é outra característica importante. Esse multiprocessador ele tem em torno de 1.200 watts de potência. Potência não é tudo, mas é importante. Se a potência é aliada com uma boa construção, você vai ter um multiprocessador muito bom. Agora, esse aqui, ele tem uma característica que para mim é a melhor de todas. Deixa eu só falar aqui primeiro do copo pequeno. Eu posso utilizar essa lâmina pequena para poder triturar coisas pequenas. Então, se eu for, por exemplo, bater uma cebola só, eu posso utilizar esse copinho pequeno, porque no grande ele vai acabar se perdendo. Então, eu consigo usar o copo pequeno para pequenas quantidades. Já o copo grande, aí eu vou utilizar uma lâmina um pouco maior, que é essa lâmina quádrupla que eu tenho aqui. Já me machuquei com essa lâmina porque ela é extremamente afiada. Encaixou ela ali, ela passa muito rente à parte de baixo do multiprocessador e consegue triturar tudo que você faz ali. Para fazer, às vezes, uma carne batida, alguma coisa assim, funciona super bem. É importante esse guardador dele aqui, porque eu posso até levar ele para a lavadora, só que tem que ser dentro desse protetor, porque senão ele fica solto lá dentro e ele acaba destruindo a tua lavadora. Então, se ele tiver aqui dentro, dá para levar para a lavadora. Aqui eu tenho uma lâmina para poder fazer massas, então se eu quiser fazer, por exemplo, uma massa de quiche, uma massa até de macarrão, eu posso utilizar essa lâmina aqui. Ela não tem nada de afiação, ela é de plástico, então eu consigo utilizar ela tranquilamente aqui para poder misturar e homogeneizar alguma massa. Essa aqui já é uma lâmina que funciona como se fosse um batedor, então aqui eu vou conseguir fazer as emulsões e aqui eu consigo fazer maionese e outras preparações. Parecida com aquela que a gente tinha visto antes, formato um pouco diferente, mas também funciona super bem. Agora, por último, e o que faz diferença para mim nesses multiprocessadores, é isso que eu vou mostrar para você agora. Normalmente, quando a gente fala de multiprocessador, a gente fala de algo que vai fatiar ou picar, e a gente não tem muita precisão. E esses multiprocessadores, tipo esse aqui, de outras marcas também, esse aqui é um Tramontina by Breville, mas você tem outros, por exemplo, KitchenAid, que tem o mesmo estilo de fatiação, que você consegue regular a altura da fatia que você está fazendo. Então, desde fatias mais grossas, como o que eu tenho aqui agora, até as mais finas possíveis. E aqui eu consigo fatiar da finura de uma folha de papel. Esse é o grande diferencial desse tipo de multiprocessador para mim. Então, eu tenho precisão, eu tenho uma robustez para trabalhar. E essa lâmina aqui, particularmente, pela construção dela, como você vê aqui, ó, que ela tem uma parte maior aqui do lado, se a gente for comparar, deixa eu pegar aqui só para você ver, peraí. Olha a diferença de robustez das lâminas. Essa aqui, eu tenho todo um guarda-corpo aqui que faz com que eu consiga ter precisão no corte, e essa aqui já não. Então, alguma coisa um pouco mais dura, se eu forçar, ela acaba forçando a lâmina e ela acaba perdendo a precisão. Já aqui não. Aqui eu tenho uma precisão porque eu tenho uma robustez de construção. Ele tem até um contrapeso aqui atrás, que quando a gente vai fazer balanceamento do carro, normalmente eles colocam um pezinho na roda. É a mesma coisa, é o balanceamento dela aqui. Porque desse lado ele é mais pesado, desse lado é mais leve, então ele tem um peso aqui para poder dar conta dele girar sem ficar balançando para um lado e para o outro. Isso é precisão grama por grama para que ele saia perfeito e você consiga fatiar tudo o que você quiser. O legal desse aqui é que você consegue ir desde coisas mais simples e delicadas como um tomate maduro até coisas um pouco mais duras e robustas como uma batata. Então você consegue fatiar uma batata bem fininha para fazer aquela batata chips e você consegue fatiar um tomate para fazer uma salada de tomate com a mesma precisão e com a mesma velocidade. Um dos cuidados que a gente tem que ter em relação ao multiprocessador é a questão da construção dele. Essa parte aqui, o corpo dele, o jarro dele, normalmente ele é feito de um material um pouco frágil. Então qualquer pancada, qualquer força maior que você der aqui, possivelmente isso aqui vai quebrar. Essa é uma vantagem que a gente tem no industrial, porque no industrial ele é de aço inox, então isso aqui não quebra. Outra coisa que a gente tem que cuidar é com colocar coisas quentes dentro dele. Se você colocar alguma coisa muito quente, ou ele pode derreter, ou ele pode enfraquecer esse plástico. Não é recomendado. Sempre coloque coisas em temperatura ambiente, nesse e em todos os outros mais ou menos do mesmo nível de preço. Então tome esses cuidados que você vai ter processador para a vida inteira. A
Além de todos esses detalhes, lógico que um multiprocessador depende da tua boa vontade, do teu conhecimento para poder ter um bom desempenho. Então, tem várias características aqui que a gente pode ir brincando e pode ir mexendo. Eu uso muito esse multiprocessador no meu dia a dia porque a correria faz com que eu não tenha tempo para poder ficar fatiando coisa por coisa. Então, eu uso ele para fatiar desde cogumelos, batata, cebola, tantas outras coisas. Mas gosto também de fatiar tudo na mão para alguns momentos específicos e especiais. O que eu acho que não funciona é, por exemplo, você vai fazer um risoto e você precisa da cebola picadinha. Essa cebola eu pico na mão. Essa eu não coloco no multiprocessador porque o multiprocessador forma uma água nela e na mão eu não tenho essa formação. Então eu prefiro picar ainda na mão. O multiprocessador serve para aliviar muito a tua vida, mas não é a solução para tudo. Então, se você juntar uma boa batedeira, um bom liquidificador e um bom multiprocessador, resolve muitas coisas. Se você não sabe, eu já fiz vídeo sobre isso, então dá uma olhada aí em cima que vai aparecer um izinho mostrando vídeos sobre batedeira e sobre liquidificador. Só que tem mais uma coisa que é importante. Tem uns mini multiprocessadores. Quando você compra um mixer de mão, às vezes vem um mini multiprocessador ou um mini processador junto com ele. Se você quer saber mais sobre isso, já comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo sobre eles para você poder conhecer um pouco mais. Os mixers são extremamente eficientes. Eles são um intermediário entre uma pequena batedeira, um pequeno liquidificador e um pequeno processador. Funciona bem para as coisas simples de casa, então se você quer saber, já comenta aí. E aproveita que você está com a mão no mouse e já curte, compartilha esse vídeo para outras pessoas ficarem sabendo como usar melhor o seu multiprocessador e também já marca as notificações. Assim, toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai saber que esse vídeo está chegando. Espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre esse universo dos multiprocessadores e que o meu conhecimento sobre gastronomia tenha te ajudado. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!